Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz e consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Amém. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria para que possamos ter a compreensão de tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Última noite, Luci, Helenice e Luci. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem vocês. Boa noite a todos. Ótima noite. Muito bem, estamos sem as nossas leituras oficiais. O Sérgio Tossati também está fora. Alguém gostaria de fazer a leitura de forma pausada para nós? A Lucia é uma boa leitora, viu? Luci, você é a bola da vez? Tudo bem. A Que gente, página que tá? página 105. 105. Que A gente tá lendo. parágrafo? Terceiro parágrafo. As pessoas estão buscando. Aí a gente vai lendo bem devagarinho e, Tá, eu costumo correr um pouco, mas eu vou tentar ser mais devagar. e aí em cada parágrafo assim a gente dá uma parada para fazer um Tá. comentário, né? Então, aí quando for para parar, você me avisa. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Hoje eu vou ficar de escuta, tá? Tá bom. Vai ficar no escurinho. Mas estou de olho aqui. Tá bom. Então lá. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América, mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Olha só que interessante, né? Dois pontos assim bem interessantes. Uma é que ele fala sobre solucionar velhos problemas. A gente deveria ter algum tipo de ideia sobre quais seriam esses velhos problemas, né? E aí, lógico, né? Tá falando da América porque a Canal acho que estava lá, né? Vivenciando a vida na América. Na América, ela morava na África. Ela morava na África. Não, ela foi para a África, acho que depois. Mas ainda que ela estivesse na África, ele está falando sobre a América, né? Porque a América acho que é o país de maior destaque, né? Ainda é. Hoje tudo bem, tem China, né? A internet aproximou mais. Quer falar, Vladimir? Mas enfim, está falando, né? E três coisas bastante importantes. Ele diz que até que compreendam a verdadeira natureza da vida, a natureza do ego e a natureza das leis da existência. Enquanto a gente não conseguir compreender isso, a gente vai estar aumentando, né, as nossas dores, os nossos sofrimentos. A gente vai estar dando aí lenha para o ego, né?
Então, enquanto as pessoas não entenderem esse ego, e não é uma coisa que está fora, não é o Satanás que está fora, né? Não foi o capeta que veio fazer a tentação, é uma coisa que está dentro. O ego, o egoísmo, né, desenfreado, está dentro de cada pessoa. E as guerras surgem na mente das pessoas. Na mente, no sentimento, na revanche, na raiva. E não consegue solucionar nenhum problema quando o ego é que toma a frente, né? O problema só piora. Então, assim, para a América, mas para todo mundo, para todas as pessoas, todos os seres, né? Continuamos, Luci? Eu Em- só acho, eu acho assim que ele não faz relação com a América, não, ele faz relação com a humanidade da atualidade mesmo, né? Onde o ego tem uma força muito grande. E aí ele chama atenção, porque ele fala, né? Conhecendo a verdadeira natureza da vida, Uhum. do ego e das leis da existência. Ontem a gente falou isso, né? De conhecer o ego, de saber, de praticar e entender as leis da existência, né? E apenas se a gente não fizer isso, vai aumentar a força do ego. Por isso a importância da gente conhecer bem e se autoconhecer, né? Sim, totalmente. Sim. Enquanto registro para você, nas páginas seguintes, a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. Então, não mudou, né? De 2 milênios para cá é a mesma, é isso que ele quer dizer, né? Com relação à A ver- verdade, sim, né? Porque Uhum, a verdade é uma só, ela não muda, né? uhum, Uma camisa branca certo. vai ser sempre branca, não importa, né? Uhum. Agora, Que se nós, for uma mentira, a pessoa que quer mentir, ela vai dizer, mas é um branco amarelado, é um branco acinzentado, é um branco azulado, né? Vai querer ficar criando várias nuances, né? E pode até falar que ela é preta. Não, a camisa é preta, não é branca, não. Porque não faz diferença, mas a verdade é uma só, né? Então, o que ele veio trazer para nós há 2000 anos é a mesma coisa. Por isso que no comecinho do livro ele fala: eu vim para reiterar, né? Eu vim para corrigir as formas errôneas que foram ditas sobre mim, sobre os meus ensinamentos. Por isso a gente diz essa é a segunda vinda do Cristo, né? Oi, Valéria. Tá frio aí também? Tá bom, a gente tá na página 105, tá no você se deu conta no 1, 2, 3. Quinto quinto, parágrafo. quinto parágrafo. E também esse trecho aí, Roberto, Sim. quando ele fala o último parágrafo lido aí, enquanto registro para você nas páginas seguintes, a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar a sua compreensão dessa verdade, né? Não alterar. Por quê? Não há o que alterar na verdade. Na verdade, é limpar a sujeira que nós colocamos, que ofusca a nossa visão dela. Sim. Então, à medida que a gente vai limpando, a gente vai compreendendo, ela vai enraizando na gente. Porque essa compreensão, eu entendo ela como o enterrar a semente para nascer, para ela crescer as raízes para dentro. As raízes, tanto o caule vem para fora, tanto as raízes que entram para a profundeza da terra para enraizar e dar sustentação, alimentação constante, porque é por ali que a árvore alimenta, né? É o mesmo caso nosso. Quanto mais a gente aprofundar nesta verdade interior nossa,
nós vamos aproximando dessa melhor compreensão, dessa fixação dela em nós. E a gente vai conhecendo a sua realidade, a sua verdade, né? E ela não tem que ser alterada, porque ela já veio do perfeito. A imperfeição que tem são as tintas coloridas que nós adicionamos. À medida que ela for sendo alvejada, como dizia nos evangelhos, à medida que a alma for sendo lavada, as vestes vão ficando brancas, novamente. Continuamos? Você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo o que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isto é, de que nada era sólido? Você lembra que em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas? A rocha, areia, montanhas e água distinguiam-se umas das outras simplesmente pela diferença da intensidade do cintilar de partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Isso hoje já está sendo demonstrado já há algum tempo, né, pela ciência, Sim. porque tudo é uma questão de vibração. A matéria mais sólida tem uma vibração bem mais baixa, né, mais densa. E a matéria mais sutil, sutil é o nome correto, ela tem uma vibração bem mais rápida, ela oscila bem mais rápido, né? Então, até tem uma experiência que dizem, né? Passou num desses documentários, tipo filme, se você vê o carro passando numa velocidade, né? Você enxerga o carro. Mas conforme eles aumentam a velocidade do carro, né? Passando ali, você não enxerga mais o carro. Então fica uma coisa tão rápida que o carro some. Vocês já devem ter observado isso na hélice do avião, do helicóptero, né? Dá a impressão que está girando devagarinho lá, as 4 hélices do helicóptero, né? Mas é tão rápido, porque o nosso olho, ele pisca lá dentro 60 vezes por segundo. O que tiver nessa frequência, nessa velocidade, para nós dá a impressão de que ele está parado. Vocês também já devem ter visto aquela luz estroboscópica, luz de boate, né? Fica piscando. Aí parece que a pessoa está se movendo, né, aos pedaços, por pouco. Porque a hora que bate a luz, a gente enxerga. Quando está no escuro, a pessoa ainda continua se movendo. Então, esse cintilar de partículas demonstrou para ele a densidade da matéria. Então, a água tinha uma densidade diferente da montanha, diferente da areia, diferente das árvores, diferente dos animais. E isso é bem interessante, né? É bem legal. Por isso, nada é sólido. É só uma questão de vibração, né? Frequência com que vibra aquela coisa. Isso que você falou aí da pessoa que está correndo num carro, passa no filme a bomba, né, sobre a teoria de Einstein, sobre a velocidade da luz, que a pessoa corre no trem, chega uma hora que já não se vê mais, né? E já viu o desenho animado também, como é que fazia antigamente? Faziam desenhos, vários desenhos, várias formas, todos os desenhos dos movimentos, depois colocavam em velocidade, que aí dava a impressão que ele né? estava andando, né? Cada quadro, exatamente. Isso, aí juntava os quadros, aí dava a impressão de que estava andando. Mesmo num filme, né? Num filme também é assim. E aí, quando a gente pegava aquela tira, né, do filme, eram várias fotografias, né? Sim. De acordo com a velocidade com que ia passando, a gente vai percebendo a diferença, né? Ou que é lento, ou acelerado, ou numa velocidade para nós, né, habitual, normal. Isso está relacionado com
os nossos olhos, né? Como o cérebro capta essa frequência. Uhum. É, não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi quando estava na Terra para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os dois termos e descrever a realidade visível mais fundamental como um cintilar de partículas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa na qual vi as partículas dançarem. Tendo dito tudo isso, como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um outro dia, 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor, e isso deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo. Venha a mim, você que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga leve. Elas sabiam que quando eu pronunciava estas palavras, o que fazia com frequência estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava presente ao povo. Apresentando ao povo. Apresentando ao povo, desculpa. Que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse o que poderia fazer se não sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar, decidi que se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que, apesar de tudo que tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las e compreender que o Pai, de quem falava, não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao Pai. Então, observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado de seu pastor,
e a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam estas cabras, essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu. Deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutem a voz do seu pastor. Escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele os guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e a folhagem das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas, a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Veja-os aí embaixo, e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas, em geral, as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uma das outras, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir, e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim, também, vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor da multidão. Não, seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas, ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casa à noite para ser ordenhadas? De novo a multidão ria e respondia de maneiras distintas, algumas engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai se são ovelhas, e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Digam-me, o Pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão então que o Pai está zangado com as cabras e não as protegerá. Ou dirão que, assim como o pastor cuida das suas ovelhas e cuidaria das cabras se elas permitissem. O Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras. Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados, mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição.
O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles não, eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental das sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Aqui também não seria assim, falando até o controle do pensamento, porque nós também vamos pensando as coisas e não sabemos o mal que estamos fazendo, né? Não temos o Exatamente. controle, né? E o Cristo fala isso, né? O que a gente põe na mente, o que a gente põe nos olhos, o que a gente põe nos ouvidos, não só o que a gente põe na boca, tudo isso são coisas que nos alimentam de alguma forma, nociva ou positiva, né? De uma forma que alimenta o nosso espírito. Então é como ouvir uma música, sei lá, falando de crime, falando de alguma coisa aí que a gente conhece, né, das letras de hoje em dia, e uma música agradável, suave, né, que nos eleva, que ajuda até a fechar os olhos e fazer uma meditação, né, ficar naquele momento contemplando a música. Isso é alimento para a nossa alma também. Os bons pensamentos, né? Se a gente vê um quadro bonito, agradável, eleva o espírito, eleva a nossa frequência. Mas se vê uma imagem, né, daninha, danosa, uma imagem de agressão entre as pessoas, a gente acaba se sentindo mal também. Baixa, né, a nossa vibração, baixa a nossa frequência. Isso, as cabras escolhem isso, né? E as ovelhas são pacíficas, né? Nós estamos aqui tentando ser cada vez mais ovelhas pacíficas, mas no bom sentido, né? Não no sentido de simplesmente aceitar tudo, aceitar o que é errado, não é isso. Mas compreender, né, tudo o que acontece, mesmo aquilo que a gente acha que é errado ou, né, perverso pela parte do outro. A gente procura ver com compaixão, né? Por isso ele diz também, o Pai ama as cabras e as ovelhas, igualmente. Assim, eu pensei bastante sobre essa parte em que o Cristo fala, que as ovelhas vão passando pelo pasto, né, de maneira, deixando a grama baixa sem estragar. E que as cabras, elas vão comendo qualquer coisa, né, come a sarça, come sola de sapato, mas ao mesmo tempo, assim, não sei se o estômago da cabra está acostumado com isso. E não se importa, né? Ela vai comendo lá qualquer coisa que achar diferente, ela come. Mas o que o Cristo está fazendo é uma analogia para nós, né? Que a gente não pode ir recolhendo qualquer tipo de visão, de sensação, de música, né? A gente não deve se alimentar de qualquer tipo de coisa. A gente tem que selecionar e fazer isso também de maneira amorosa, né? Então os pensamentos entram sim. Roberto, E aí, desculpa. Rodrigues? é só para dizer que no final do parágrafo ele diz aí que por falta de bom senso, né? E o senso, ele é justamente a capacidade de julgar, de entender, de sentir, discernir, né? O que Uhum. está à frente, enfim, o que se oferece, o que está ali, né? Na prateleira, enfim. Isso está relacionado ao bom senso. E o bom senso, no caso das cartas, né? Eu entendo que seja justamente a consciência crística, né? A consciência
que vai nos ajudar, né, Sim. a tomar as decisões, até porque estamos buscando esse equilíbrio nele, né, através dele. Então, vejo que é por aí também, né, o bom senso, no caso, que é o que as cabras, né, que faltam nas cabras e sobra nas ovelhas. Exato. Fala, Oswaldo. É realmente isso aí que o Rodrigo falou. O Cristo está aqui a nos falar das atitudes das atitudes inconscientes, né? A gente observa aí que a atitude das cabras, elas são totalmente inconscientes, ela não vê perigo em nada, ela não vê nocividade em nada. Tudo, ela viu na frente, ela sobe nos lugares perigosos, ela sobe em cima das árvores, nos muros. Então, falta a elas o poder do discernimento, que o Rodrigo falou aí. Ela não discerne o que é bom e o que não vai ser bom. E que no instinto, observa isso nas ovelhas, que as ovelhas são mais pacíficas, elas não são espoliadoras. Por exemplo, empurrar a outra do lugar para tomar o lugar, reclamando do lugar que não é dela. Os ovelhas entendem muito bem, não, eu estou aqui, está tudo bem, está apertadinho no curral, mas aqui está tudo, nós estamos no mesmo lugar. Tem aceitação, uma aceitação, e trazendo para nós, tem uma aceitação consciente. Consciente, não é essa aceitação inconsciente da humildade pura, como Cristo fala que ele não veio aqui para nos ensinar a sermos humildes, para aceitar a imposição do ego do outro sobre nós e nós engolirmos isso, para nos parecer bonzinhos para eles. E não é isso que o Cristo fala que veio nos ensinar, ele veio para ensinar para nós a responsabilidade dos nossos atos diante das nossas criações. Foi-nos dado o poder para pensarmos e criarmos segundo o nosso pensamento, para a gente também experimentar. Então, o resultado que nos vier é resultado do nosso pensamento. Quanto mais refinados são esses pensamentos, quanto mais elevada for o cintilar das partículas, como Cristo diz aí, mais elevados são os nossos pensamentos e mais pura e bela serão as nossas criações. E quanto mais densos for esses pensamentos, essa forma de ver as coisas, que a nossa mente observa o que foi colocado para observar, e ela mesmo já tira as conclusões precipitadamente egóica, e ela já alimenta mais pensamento naquele sentido, quanto mais denso for isso aí, mais dura, áspera e miserável, como diz o Cristo, são a nossa vida, porque as nossas criações são deturpadas, elas estão desequilibradas. Então falta aí, o Cristo está falando aí exatamente o discernimento. Às vezes a gente ouve às vezes a gente está comunicando com uma pessoa que ele não está ainda buscando muito a elevação espiritual e você fica descuidado. Não se colocar em guarda contra ela, mas você fica descuidado quanto à vigilância interior que você deve ter com aquilo que você se alimenta. Não é tudo que vem dele, você vai ouvir compassivamente, mas você não deve absorver aquilo e pôr os limites. E os limites que a gente vai impor é aquele justamente dizer, não, aqui agora está bom, agora eu tenho que ir ali. Foi muito bom conversar contigo, da próxima vez a gente conversa mais e vamos ali. Esse é o limite, não precisa de indispor, usar o jeito velho de agir e mostrar que o outro estava errado, não, porque senão a gente vai descer ao nível e acaba comendo com eles mesmo, das mesmas frequências vibratórias. Então eu vejo que o Cristo está aqui nesse sermão explicando exatamente isso aí, porque ele fala aqui que ele viu que quando ele falava do Pai Amor, poucas pessoas estavam tendo uma visão mais refinada a respeito do que ele estava falando. Eles não tinham compreendido porque os batidos caminhos eram muito fortes. Não dava para compreender com tão pouco tempo.
Então, eu vejo que aqui é um esforço dele para mostrar a responsabilidade que nós devemos ter com a escolha daquilo que nós deixamos entrar para nós das experiências externas. Aquilo que nós sentimos, qualquer tensão interior, nós devemos rejeitar de pronto. Mas aquilo que o nosso coração permanecer pacífico, vibrando com serenidade, dessa aí é uma percepção mais acurada. E não é um julgamento, né? Então, quando tiver tensão, com certeza nós já julgamos. Mesmo que a gente não admita, já julgamos, porque tem tensão. Nós, de uma certa forma, nós já rejeitamos. Não, eu não concordo. Já julgamos. Não, eu não estou de acordo. Já julgamos. Porque já causou uma tensão. Mas quando você vê com um olhar pacífico interiormente, que os seus olhos vê e da sua visão não te traz nenhuma uma vibração que te desorganiza interiormente, você está percebendo e você está harmonizando com a fonte que colocou aquilo lá para a gente experienciar. Eu vejo que o esforço do Cristo é esse aqui, de mostrar essa responsabilidade de cada um na nossa criação. E tudo de maneira amorosa, né? É. Lembrando que o amor que ele fala aqui é esse amor aí, de você olhar com os olhos bem abertos, de maneira que a vibração do seu coração é receptiva pela aceitação amorosa. Não a vibração que tensiona o Pai em nós, tensiona toda a nossa consciência, se fecha para aquilo, mas aquela que do coração aberto, ainda que seja uma situação que nos olhos comuns ela é repudiável, mas ela é uma experiência. Por isso que ele fala aqui mais atrás que enquanto a gente, ele fala assim, ó, quando ele fala aqui, ó, sua única esperança, na página 102, lá no final, ele fala, sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecer esse círculo, ou seja, reconhecê-lo, admiti-lo e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo. Essa é a única forma. À medida que a gente vai esforçando, a gente não consegue fazer por nós mesmos. Mas quando a gente busca a consciência divina e deixa com ela, e a gente fique com as portas abertas para ouvir, a resposta vem. A resposta nos vem e não nos deixa dúvida. À medida que a gente vai andando, nós vamos escutando isso, ou seja, vamos compreendendo isso com mais facilidade. Tá. Um homem perguntou, mestre, e se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandonará? Respondi com outra pergunta. O que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco, ou escorrega por um barranco, ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo, o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida e não a abandonará até que a traga de volta sã e salva. Assim acontece com o Pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira, mas não duvide de que o Pai logo atenderá ao seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino do céu, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se, pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus.
O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta ou em qualquer tempo. Não tentem entender o que eu digo pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser, pois o reino de Deus está acima, ao redor e se move ao redor e também dentro de vocês. E vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: mas o que é isso? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Deixa eu fazer um comentário aqui. No parágrafo anterior, né, ele explica de uma forma bem simples, bem clara, sobre essa coisa da gente estar envolto em Deus, né? Deus está em volta de todo, em volta de nós, dentro de nós e de cada coisa. Então, por lógica, Deus é todas as coisas, né, que existe. E aqui quando ele diz, Deus não está contido, né, não está preso, engarrafado em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse. Alguém sabe me dizer o que é a Santa Palavra? Poderia ser a Bíblia, o Alcorão, naquela época o que era? A Santa Palavra é o que eles pregavam dos profetas, né? Já. Alguém iluminado já teria dito. Então, não, nem foi Cristo quem disse isso, mas ele Não. explicou o que ninguém tinha entendido ainda, né? Uhum. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser. Pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês. E vocês podem entrar no reino de Deus. Então as pessoas, os rabinos não explicavam isso, né? Os rabinos contavam de uma outra forma, de uma outra maneira, dizendo que Deus estava no céu, estava no alto, julgava, condenava e mandava para o inferno, para o paraíso, né? E ele, de uma maneira bem simples, né? Bem didática, mostrou para todas as pessoas, né? Com uma facilidade. Deus está aqui, Deus é, você é Deus, né? Aquieta-te, sabe, eu sou Deus. É muito bonito, né? Enfim, e ele explica ainda de uma outra forma, dizendo, né, quando alguém perguntou, mas o que é isso? O que é o reino dos céus, né? É um estado de mente e de coração, pensamento e sentimento, no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Então é o Pai fluindo através de nós, por nós, para nós, né? Esse fluxo divino acontecendo, passando por nós. E isso é uma coisa simples, porque a gente não tem que fazer nada. É como na meditação. Não precisa caminhar, não precisa se mover, não precisa falar, não precisa nem pensar. Né? A meditação flui de uma forma natural. E esse estado, né, de mente e coração é um estado vazio.
também, né? É o sunyata, é o não fazer. É fazer sem fazer. O chinês também fala sobre o wu wei, né? E a coisa acontece de forma natural, muito simples. Mas a gente, né, por causa do ego, com o ego, vai buscar fora toda essa felicidade, essa beleza, que não vai encontrar, né? Pode ilusoriamente encontrar de alguma forma, mas não consegue perdurar. E o estado divino, ele é permanente. Continuamos? Ah, algumas pessoas resmungavam. Como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. Tudo isso E que ele depois? falou aqui de Opa, uma desculpa. forma negativa, desculpa, Luci, Uhum. desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, desejo de vingança. Nada disso é Deus. Nada disso é o Pai. Nada disso pertence ao Pai. E essas são criações ilusórias do ego. O pai é o teatro, o pai é o ator, o pai é o personagem, né? O pai é a história, mas não é real, não é dele. É só para mostrar para nós, para que a gente possa acordar, para que a gente possa ver a diferença das coisas, para saber isso é real e isso não é. Por isso a gente faz esse julgamento de bom e ruim, né? De certo e errado. O Pai não é nada disso, por isso ele diz aqui: somente Deus fique no controle da sua mente e do seu coração. Se você não tem raiva, não tem inimizade, não tem desejo egoísta, e olha, desejos egoístas, não são só desejos, porque os desejos todo mundo tem. A criança, quando nasce, tem desejos e necessidades. Mas ele está falando sobre os desejos egoístas, né? Ciúmes, cobiça, desejo de vingança. A gente poderia aí falar de uma forma mais católica, né? Os 7 pecados capitais. Quando a gente está livre disso, a mente e o coração estão em paz, estão tranquilos, sossegados. A vida é plena, né? De Fatima. Oi, Roberto, consegui chegar agora. Recife é uma loucura. Hein? Isso é bom. Certo, certo. Que é uma loucura, meu Deus. Eu estava num lugar calmo, cheguei aqui na Muvuca. Chegou na festa. Amanhã Ô, vamos embora. Cheguei a viver vocês, que eu já estava morrendo de saudade. E era tu vai para o show. Venha se acalmar de novo. Agora, estamos na É, página 109. eu vivi 109, né? Isso. Eu Tá digo, bom. não, eu estou atrasada, mas eu não quero nem saber. Pronto, 109, de onde? Segundo parágrafo, algumas pessoas resmungavam. Alguns. ô, Achei, achei. É isso. Ótimo, Doze, vou me né? acalmar agora, viu? Fazer 3 respirações para me acalmar. Você chegou junto com a Rose, vocês estavam respira. juntas lá na festa, né? Olha os cabelos como tá, olha os cabelos. Tá diferente, tá bonito, tá bonito. Tá bonito. É o meu natural, é esse. Deixa natural. Muito Tá bom. parecendo uma ovelha. É, melhor do que uma cabra. Todo mundo Melhor pergunta, ovelha que cabra, né? cabelo. Cadê aqueles cabelos? Porque era por aqui assim, né? Aí eu digo, um dia ele volta, hoje ele voltou. Tá bom. Deixa eu fazer uma observação. Ah, Nesse detalhe aqui, algumas pessoas resmungavam. Como isso é possível? Aí, então, o que eu quero entender é o seguinte: é possível estar tão vazio do eu? Então, esse eu aqui é o ego? É, esse eu, personagem, né? Eu sou o doutor. isso. Abre o microfone aí, Vladimir.
Sim, senhora, é isso mesmo. Quando você está vazio do seu eu humano, não está sob a influência do seu ego. E é isso que a gente busca. Isso que a gente busca quando a gente medita, fica tranquilo, calmo, sossegado, sem que o ego fique interferindo. Toda vez que entra um pensamento, foi o ego que meteu ele ali dentro. Eu não sei não, mas eu acho que nós aqui já estamos bem perto dessa linha aqui, então, eu acho. Medo, Estamos engano. aprendendo, estamos estudando. Enquanto a gente estiver aprendendo e estiver estudando, a gente ainda tem caminho para caminhar. É claro que a gente está mais na frente do que outras pessoas. O lance é os desejos egoístas, né? Sei lá, a gente, quando tem algum desejo, a gente começa a pensar, será que esse meu desejo vai prejudicar alguém? Será que vai machucar alguém? Será que vai ofender alguém? A gente já dá uma parada e pensa, né? Já não vai só... Não, inimizades, raivas. Lá, de vez em quando a raiva sobe um pouquinho na gente ainda, né? Então não estamos muito... Vamos dizer 70%. Mas Exagero. fizemos uma boa caminhada. É mais fácil ir em frente do que voltar. Não é? Eu acho que, É. gente, que somente Deus fique no controle da sua mente e do seu coração. Poxa, a gente está sempre em contato com Deus, conversando com Deus, a gente sente que fica à vontade. Eu não sei, eu acho que nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós já temos um pouquinho desse privilégio aqui. Não é um privilégio, é uma luta, né? É uma conquista, né? Quando você, Pode falar. quando você começa a entender as leis da existência, entender o que é consciência universal, entender o que é consciência divina, entender o que é a alma, entender o que é esse estado divino, entender, né? Muitas das coisas que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo na teoria, está começando a entender, né? Percebendo, por exemplo, o que é a consciência universal. Hoje a gente já tem uma outra consciência do que é Deus, né? Do que a gente tinha antes de ter começado a ler Cartas de Cristo. Hoje a gente já tem outra forma de pensar em relação a Deus. A gente, quando ele fala, né, você ouvir a voz do pastor, é sinal que o seu ego está afastado, e você, então, segue a voz do Pai, aquele que te dirige, seguindo as leis da existência, como eu disse há pouco, né? Conhecendo bem a lei da causalidade. Quando você conhece a lei da causalidade, não que você não cause coisas ruins, você começa a entender o que está acontecendo com você, ou por que está acontecendo com você. É muito mais fácil de entender isso, né? Quando você está acontecendo alguma coisa que não é legal, ou quando é boa também, né, com você, e você reconhece que foi uma semente que você plantou, ou boa ou ruim, né, se a sua colheita, conforme a sua colheita, se ela é boa ou ruim também, você começa a mudar o seu modo de viver e saber, né? Então, hoje, quem está aqui já conhece um pouco das leis da existência, já conhece, já consegue, às vezes não consegue sentir ainda, mas já começa a saber o que é o Pai Consciência Universal. Já sabe que veio da origem da consciência divina, que foi individualizada aqui na Terra pelo seu ego, né? Isso tudo dá uma vantagem para a gente, mas do mesmo jeito que dá vantagem, dá mais responsabilidade, Claro, né? E com isso a gente tem que certeza. tomar cuidado. Prestar muita atenção nas coisas que a gente pensa, diz e faz, né? Porque a gente já sabe, mas às vezes sabe e vai passando por cima, vai falando, continua do mesmo comportamento, continua sendo cabra, né? Embora esteja seguindo um pastor de ovelhas. Mas já temos esse Também, conhecimento. Fala, Oswaldo. Mas é exatamente isso aí. À medida que a gente vai curando as nossas próprias feridas,
quando a gente vai recebendo esses presentes do Pai, nas nossas colheitas daquilo que nós semeamos, mesmo que inconsciente, nós estamos fazendo agora, neste momento, colheitas boas. Não interessa se ela vem com dor para nós, mas ela é colheita boa. Tudo que nós estamos colhendo hoje, ela está vindo com uma gama muito forte de aprendizado para nós. Então, nós estamos nos alimentando hoje disso, e é por isso, foi essas coisas que nos trouxeram até aqui. Então, nós estamos colhendo isso hoje, nós estamos sarando as nossas, as feridas mal curadas, aquelas que ficam ali com uma dermezinha muito sensível, que qualquer coisa encosta, causa mais ferida, abre a ferida de novo. Então, às vezes a gente ouvir um ataque de uma conversa de alguém e aquilo já te causar um ímpeto, e quando a gente menos pensar, nós já usamos as ferramentas do passado, da capa das desculpas, da justificativa, das defesas, mas nós estamos engrossando isso aí, essa pele nossa, as feridas estão sarando, e nós estamos observando que a pele está engrossando. E não é qualquer coisa hoje que já nos tira esse estado de paz. E quando nós estamos nesse estado de aquietação, nós estamos prontos para ir ouvindo a voz do pastor. Se, do contrário, com alarido, com sensibilidade, com ofendibilidade muito aguçada ainda, nós não ouvimos a voz do pastor. Qualquer coisa que disserem ao nosso respeito, nós já nos colocamos em defesa. Nós nos colocamos de prontidão para nos defender qualquer coisa e a mente já entra em ação. Porque isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Porque não entendeu, é isso. Ele está falando isso porque ele não conhece. Eu conheço. Aí vem os dedos de engano. Aí é que é a sabotagem da nossa mente. Porque, na verdade, nós estamos trabalhando, como o Cristo fala aqui, nós estamos começando a conhecer aspectos da nossa própria consciência humana. Nós estamos trabalhando com essa consciência ainda. A consciência humana. Nós ainda não saímos dela. E o que é que nós estamos fazendo nela? Curando as feridas, as chagas, as lepras que nós fomos criando aí no passado sem saber. E não tínhamos remédio. Quanto mais elas se abriam ou infeccionavam, mais a mesma coisa a gente fazia. Então, até que o nosso mundo ficou ameaçado de aniquilação total, como o Cristo fala. Ele veio antes que esse mundo fosse aniquilado totalmente. O primeiro mundo a ser aniquilado é o nosso próprio mundo. O nosso mundo interior. Então, nós estamos sendo curados dessas feridas, e é isso que eu depreendo dessa fala do Cristo aqui, que ele está mostrando para nós que à medida, esse lado estarrecido das pessoas, mas como isso é possível? Quem de nós pode bater no peito e dizer que isso não nos atormentou demais na leitura dessas cartas? Porque eu mesmo, eu imaginava os céus como um outro lugar geográfico, sideral, um espaço sideral, onde fosse recambiado as pessoas que estavam buscando melhorar espiritualmente para colocar lá uma colônia, um paraíso. E, na verdade, o paraíso é interior. A terra prometida é a terra interior do coração, onde tem pessoas se matando indo por essa terra, sim. A gente até, às vezes, de vez em quando, entra nele. Entra? Entra nele e aí sai, mas ele está ao nosso alcance. Isso mostra que ele está ao nosso alcance, né? Que a gente tem acesso a ele. É purificando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, tomando cuidado. A gente já está desperto. A gente está despertando, né? Porque a gente, de vez em quando, cai no sono ainda dá uma fechadinha de olho, mas já está no caminho, né? Agora, é importante reconhecer isso e saber que o segredo de tudo está na transcendência mesmo. Isso. Esse é o caminho, transcender, buscar, passar, né? Ter a condição de ter esse domínio que a gente
quando eu digo domínio, essa coragem para fazer a entrega para o Pai. Está aqui, ó. Cuida de mim, né? Eu É, vou fazer. Conhecendo é as leis da dessa existência. maneira. Exatamente isso aí. Aliás, conhecendo e praticando as leis da existência, né? Não adianta nada conhecer. Né? E o interessante é que eu observando, porque a gente tomando conhecimento dessa grandiosidade, olha só, olha a nossa origem. Nós originamos do incalculável universal, desdobrado em consciência divina. E a consciência divina desdobrada em indivíduos, em entidades individuais. E essas entidades individuais desdobradas na sua criação, dos pensamentos e sentimentos. De maneira que, para chegar no final, esses pensamentos e sentimentos, eles têm que ser totalmente compreendidos e eles têm que estar totalmente iluminados, para que a gente possa compreender isso aí com mais facilidade. Mas o bom de tudo que eu compreendo é o seguinte: o Cristo está sempre dentro de casa. Ele está dentro de casa nos convidando a entrar para dialogar. Fora de casa, ele está nos dando a bênção, está nos emanando luz. Mas ele não conversa conosco fora de casa, porque a nossa visão externa não concentra, não dá atenção para o que ele fala. Então aí ele chama: entra aqui, filho, entra. E a gente tem a casa maravilhosa e com a chave na mão e não entra. Melhor, né, Victor? Deixa eu entrar. Né? Ou não, ele já está dentro. Não, Ele já está dentro, ele quer deixa que eu a entrar, gente... deixa eu entrar. Né? Vamos bater um papo, vamos ceiar, vamos conversar. Quando a gente permite isso aqui agora, despertando do sono, que a gente põe os primeiros passos para dentro de casa, a voz começa a dialogar conosco, nos amansando, diz: olha, pode ficar tranquilo, aqui parece feio, mas aqui é maravilhoso, aqui você está seguro, eu estou com você, pode ficar sossegado. Aí começa o diálogo. Cristo só conversa com Cristos despertos. Os Cristos dormentes ainda não tem jeito de dialogar, porque está dormindo uma parte. O Rodrigo parece estar com a mão levantada, não sei se eu estou enxergando aqui. Pessoal, eu preciso sair. Boa noite a todos, velho. Valeu, Até amanhã. Vladimir. Até amanhã. Eu Amanhã não, até segunda. Segunda. queria fazer um comentário. Ó, o Rodrigues está com a mão levantada lá faz tempo, hein? Pode falar, Silene, depois eu Não, falo. pode falar. Tá. Eu acho que tem a ver com sabe aquela questão de você não ter... Nós atraímos aquilo que está em nossa energia. Aí eu descobri hoje, não, há alguns dias, que há algumas pessoas que, assim, a energia, ela não foi criada com medo, ela não tem medo, e ela também não tem sentimentos negativos. A tal ponto que ela é um menino com 18 anos agora, desde os 5 anos, ele brinca com onças. As onças, ele caminha com as onças, ensina as onças a nadar, porque isso é parte de um processo de enriquecimento ambiental, porque ele é filho de 2 biólogos que têm um criadouro, não é criadouro, eles pegam animais, onças principalmente,
para cuidar dessas onças, porque elas estavam em várias partes da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, e foram prejudicados. Eles, na verdade, o IBAMA mandou para esse instituto que está perto do Parque das Emas, em Goiânia. E ele chama Instituto Onça Pintada, e ele recolhe aquelas onças que perderam as mães. Então, foram criados vários, eles criaram vários filhotes. E o menino, ele dorme com essas onças, ele vai passear, nadar com elas em bandos, assim, várias. Então, assim, as onças, eles têm uma interação tão incrível. Você conhece, né? O Instituto Onça Pintada. E assim, o menino, ele vai andando, assim, vai ensinando as onças, porque foram pegas várias pequenininhas. E é muito interessante. Então, você realmente reconhece, ele chama cada uma das oncinhas, das onças, e assim, eles estão fazendo um trabalho também em conjunto. Esse é um lugar que está na quinta dimensão. Eles criaram um santuário muito grande para fazer com que, e ao mesmo tempo, eles trabalham com os fazendeiros, de maneira que, assim, muitas fazendas agora colaboram com elas, criando corredores de mata, para que eles, assim, para que realmente as onças tenham corredores para caminharem mesmo, assim, em grandes distâncias. Então, eles fazem um serviço de monitoramento muito importante, porque são dois canais, família animal, que são os pais, ou o Tiago Giacomo. Esse menino, ele tem 18 anos. Ele conduz os animais para serem trabalhados, assim, desde criancinha. Ele anda, eles têm que caminhar, ele tem um tipo de treinamento quase diário de caminhada, de natação, com aquelas oncinhas que agora sim estão maiores que ele, mas eles têm um carinho. Ele tem um carinho, ele não fala nunca, tem um gesto de agressão contra qualquer um daqueles animais lá, assim, é incrível. Ele não tem palavras negativas em nenhum momento. Então, ele não atrai aqueles animais uma força negativa. Então, vocês precisam conhecer, e assim, porque ele é a criança que, assim, não tem medo, e não é só com onça pintada, tem onça açuçoarana, puma, assim, todos recolhidos quando muito pequenos, por conta de acidentes, desastres, queimadas que aconteceram, e eles cuidam. E aí ele tem uma das funções, além de dar alimento assim, é muito legal. Assim, se você quer espairecer, pegue assim, o menino tem muitos vídeos assim mostrando que as onças seguem ele
brincam com ele entra na água, pega eles, é muito legal. Assim, é aquela. E eles estão fazendo, o trabalho deles é porque a onça, ela está no topo da cadeia alimentar. E aí é aquela coisa, se ela está no topo, existe um determinado local, aquele local, tudo que estiver abaixo está preservado. Entendem? Se um animal desses está em um determinado local, é porque o resto da cadeia está preservada. E isso é o mais legal. E eles fazem um trabalho junto com vários fazendeiros daquela região perto do Parque das Emas, para eles permitirem a manutenção de corredores de biodiversidade, assim, é muito legal. Assim, e aí você percebe que a interação entre os animais tem aquilo que está dentro de nós. O menino é a manifestação perfeita da luz. Assim, ele trabalha com cachorro do mato, com lobo-guará, com macacos, com assim, animais, cuidando desses animais, vivendo. E desde pequeno, ele tem 18 anos, gente. E ele faz isso, assim, tem vídeos dele com criança conduzindo e ajudando os animais, as onças. É muito legal. Você tem que conhecer, porque eles trabalham para que os animais, que é um predador incrível, e ele tem que existir para mostrar que o ambiente está em um certo equilíbrio. E assim, o menino é muito legal. Assim, tem muitos e muitos vídeos onde ele anda, brinca, treina, trabalha, porque esses animais, eles também procriam, eles não tiram mal da natureza, eles chegaram lá machucados mesmo, sem a mãe, órfãos. E assim, agora eles conseguem fazer a procriação de diversas espécies para fazer o repovoamento de locais, por exemplo, na Argentina, todas as onças pintadas foram extintas. Então, tem estados em que houve a extinção, então eles fazem esse processo de repovoar alguns locais. É muito legal, assim, muito bonito o trabalho mesmo. Assim, e eles trabalham exatamente para ajudando conversando com as fazendas, para eles também trabalharem junto, porque é tudo integrado. Então, eles trabalham na integração e na modificação de um nível de consciência. Assim, é muito bonito mesmo. E aí, a Lúcia Veríssimo, ela tem uma fazenda em Goiás e ela participa disso, então ela até gravou um documentário, um vídeo, que as onças são mansas, e aí ela pega no colo, assim, filhote, né? Porque filhote já é grande. Pega no colo, foi nadar com o Tiago, com o pai dele. E assim, é muito legal. A Lúcia não, Luma de Oliveira, ela ajudou a construir um local porque teve uma onça, Coragem, é o nome da onça, que foi muito machucada, e aí eles conseguiram fazer
tudo para ela melhorar, e aí ela ajudou a ampliar um local para a colocação dela, assim. É muito, muito legal. Assim, ele vale a pena dar uma olhada, assim, sabe, naquilo que o Tiago Giacomo, que agora está na Austrália, foi receber um convite para ficar 6 meses lá. Então, assim, tem muito material muito legal, assim, você percebe que ele não tem medo, ele não tem raiva, mesmo que as onças eventualmente mordam com força as articulações dele, porque tem duas lá que gostam muito das articulações dele, ele assim não reage de modo nenhum com ódio, com raiva, com qualquer sentimento, porque é isso. Então, assim, a gente olhar para esses exemplos que estão aí e perceberem que realmente é possível a interação com toda a vida. E ele tem 18 anos, ele não fala um palavrão, ele não briga jamais com os animais. Assim, numa interação incrível. Vocês têm que conhecer. Ele é a manifestação perfeita de alguém que, assim, não tem medo, não tem raiva, não tem ódio. Sem ter esses sentimentos, ele não atrai aquilo que é da natureza do animal, reagir a essas emoções. Então, assim, é muito interessante entender isso. Os vídeos são muito lindos. Rodrigues, quer falar? Sim, isso que a Celina está contando aí, isso é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Eu assisti um programa esses dias, eles estão fazendo isso na Europa, e na Argentina eles mostraram também, né, sobre a onça. E realmente os animais, a ciência descobriu que o reino animal ele tem um equilíbrio, né? O predador, ele existe para equilibrar as pragas ou aqueles animais que podem causar, no número excessivo, podem causar danos, né, ao equilíbrio, né, do ambiente. Então é interessante eu assistir esse documentário da Netflix que conta sobre isso aí. Animais que já foram extintos, eles conseguiram salvar e estão repovoando locais lá na Europa, enfim. É muito bonito Sabe mesmo isso aí. isso? Sabe a ararinha azul? Isso o Tiago comenta. A ararinha azul está extinta no Brasil, no país. Eles tiveram que negociar com traficantes e com pessoas que criam lá no exterior, e aí para conseguir casais para repovoamento daqui. Então eles fazem isso, eles entraram em contato com outros locais que tinham essas ararinhas e que não estão mais no Brasil, e eles tiveram que negociar com traficantes mesmo, com pessoas que. Então, assim, é bastante legal. A gente percebe que essas pessoas estão num nível, num nível diferente, né, com relação à natureza, né, à criação. É muito interessante mesmo. Mas o que eu queria dizer, que eu vou dizer, né, é que Cristo está relatando aqui uma ocorrência que está na Bíblia, né, sobre cabras e ovelhas, né, sobre as ovelhas e as cabras, isso é uma parábola que ele contou lá. E a gente percebe que as pessoas não entendem
apesar de toda a didática, né, que ele está explicando, as pessoas não entendem. E essa última pessoa, né, que ele diz aí, resmungou, né? E ela diz: como isso é possível? É possível o quê? É um estado de mente e coração no qual você está plenamente possuído por Deus. E aí ele introduz dizendo: é possível estar tão vazio do eu, que somente Deus fica no controle da sua mente e do seu coração. Ele fala que o controle do Pai está no pensamento e na emoção dessa pessoa, desse indivíduo, né? No último parágrafo dessa página, ele vai descrever, né, como é possível esse equilíbrio, né, como é possível estar nessas condições para entrar no reino, porque a proposta dele todos estão no reino, né, todos, as cabras e as ovelhas, mas só escuta a voz do pastor, que no caso aí é o pai, né, a consciência, as ovelhas, ou a cabra que der ouvidos, né, que conseguir ouvir a voz do pastor. Então, é possível sim estar vazio do eu, mas a exigência aí, que eu entendo, né, a condição sine qua non aí é controle, o pai deve estar no controle da mente e do coração do indivíduo. E o desafio é grande, né? Porque aquietar a mente, né, é uma das coisas mais difíceis que nós estamos enfrentando, acredito que todos nós, né? E, tá aqui. Quando vocês levarem sua maldade ao pai, então a maldade, ela ainda está em nós. Não do jeito que nós a conhecemos no passado, né? Já está muito mais controlada, nós estamos muito mais com toda essa dose, né, de cartas de Cristo, né, dessa manifestação, dessa personificação aí do Pai, nós já estamos bem mais na caminhada. Já conseguimos equilibrar, racionalizar, pensar, né, ponderar sobre os nossos atos. Mas a maldade ainda está. Estamos numa evolução aí constante. Continua. Vamos mais um pouco? O que a Celina estava falando, né? Assim, os pássaros, é proibido você ter animal silvestre em cativeiro. Aí as pessoas perguntam, eu não posso ter um pássaro em cativeiro aqui, mas mas é permitido criar, né? Como que fica aí? Por que que é permitido criar? É justamente com relação a isso que a Celina estava falando. Porque a partir do momento que ele nasce em cativeiro, ele tem anilha, ele nasceu ali. Então as pessoas têm criadouros que o pássaro nasceu em cativeiro e é justamente para colaborar pela não extinção da espécie, que às vezes uma espécie está em extinção. Então é menos mal que ele esteja lá nascendo em cativeiro, né? Está indiretamente colaborando para a não extinção da espécie. Meio estranho, mas é assim que funciona. E o pássaro silvestre, se você tiver um pássaro que você tirou da natureza em cativeiro, a multa é de R$ 500. E dependendo da situação, por pássaro, por espécie. E por indivíduo, né? E se for em local protegido, uma Serra do Mar, por exemplo, zona de amortecimento de parque, a multa é de R$ 1.000 por pássaro. E dependendo também se o pássaro está em extinção ou não. Se tiver em extinção, a multa pode chegar a R$ 3.000. E pode dobrar também. E se o pássaro for introduzido também, né? Quando você introduz o pássaro é de outro lugar e traz para cá. É da Bahia e traz para cá, né? Aí também tem multa. Então, era isso. Vou continuar, né? Aí o que eu quero dizer, sabe o que é que é? É que nós, seres humanos, estamos tão malucos que a gente está numa luta a defender cachorro, papagaio, periquito, quem danado for, e extinguindo a espécie humana. A nossa espécie está querendo o quê? Diminuir. Vê que maluquice. Verdade. Verdade. Você vê protegendo, eu vejo aqui, que nem eu estou assistindo bastante, sobre cachorros, né?
pessoas que vão, salvam o cachorro. Interessante. Aí eu cheguei a pensar, e essas pessoas que estão ali, né, Eu não morrendo sou ali nas contra, ruas. não. Mas está um modismo aí de multa para isso, multa para aquilo, multa para aquele outro, porque a natureza, porque não sei. Tudo bem, a natureza. E estão esquecendo da espécie, a nossa espécie. A nossa espécie querem diminuir. Como? Uhum. Quem tem direito de diminuir uma espécie? É A gente verdade. pode querer aumentar porque a gente está danificando a outra espécie, tudo bem. Mas diminuir, É. realmente, Falam que a população do mundo chegou no estado que não dá mais para crescer. Aí eu acredito mesmo que tem gente querendo diminuir a quantidade de humanos no planeta. Acredito agora nisso. mesmo eu passei ali numa rua, tinha um bocado de homem dormindo assim na rua, deitado. Isso aqui em Boa Viagem, né? Eu disse, olha para ali. Agora, quando se vê animal, essa coisa, ai, o bichinho, vamos pegar o bichinho. O ser humano virou o quê? É uma coisa para a gente. É. Mas, de Eu tô... Fátima, de Oi. Fátima, o homem primeiro, ele desequilibrou a natureza. Hum, O homem começou a desequilibrar o ambiente dele. Como ele certo. já desequilibrou totalmente o ambiente dele, qual é o próximo passo? É eliminar ele mesmo, porque, entendeu? Não tem mais nada para fazer. Ele só não, ele só não vai contra a natureza divina dele porque ele não entende isso, né? Se ele entender, ele para, ele não vai. Então tem um ditado, né, que diz que a ausência, o que falta, como é que é? Existe um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus. É uma frase, né, que eu ouvi há algum tempo. Então, é assim. Por isso que o homem está destruindo o próprio homem, né? Porque ele não tem mais. Só sobrou o homem para ele destruir ele mesmo, né? E como é um colapso, né? Ele está em colapso interno, ele vai para dentro mesmo, não tem outro lugar para ir. Por isso que Cristo Eu- fala nas cartas, né? É necessário. Nós temos um papel, nós aqui, nós, nesse século 2000 aqui, né? Esse ano, nesses próximos 2000 anos. Nós temos um papel importantíssimo. Essas pessoas que estão nesse processo evolutivo aí, né? Consciência. É muito importante o nosso papel. Entendeu? Muito importante mesmo. É. E outra coisa também, quando eu descobri que o céu não era onde diziam, eu era muito nova. E foi quando a primeira vez eu andei de avião, que eu vi o avião entrar de nuvem acima e eu olhava e via a nuvem embaixo, eu digo, e o céu, onde é que está? Foi a primeira vez, eu era muito pequena. Então eu já comecei a pensar que essa história de céu ali não existia, não. Você olhava, só via as nuvens e o avião em cima, e as nuvens, eu procurando o céu e os anjos, eu não encontrava. Mas foi aí que eu comecei a pensar, viu? Comecei a ser uma pensadora. Sabe, São outra esses... coisa também, quando a gente traz um animal silvestre para Ah, dentro da área urbana, nós também estamos é, é, provocando também problemas de saúde, né? Na verdade, você vê, esse aqui veio do morcego, esse aqui veio do macaco. Na verdade, não são os bichinhos, é a gente que está fazendo esse desequilíbrio aí, fazendo com que esses mosquitos venham para a área urbana e geram um problema de saúde da população, né? é. Eu estou tentando entender essa segunda parte que você está dizendo. Ainda não estou totalmente entendida, mas estou tentando entender isso. Vou chegar lá. Sim, sim, é complexo, Estou tentando. verdade. Mas é isso aí. Eu queria falar isso, que É. a gente realmente se perdeu, né? Que nem o monkeypox. Monkeypox diz que não é o macaco que transmite, o macaco também tem essa doença, né? Essa varíola, mas não veio do macaco. Não é o macaco que é o responsável pelo monkeypox.
Então, na verdade, o desequilíbrio, é o que o Rodrigues falou aí, é o Lu- desequilíbrio ambiental. Lucy, Hum, os vírus, na primeira carta, Cristo explica quais são as origens dos vírus, né? A uhum. mente É, humana, tá? A consciência, mente humana, tá? É a mente humana. Não tem nada a ver com macaco, não. Não tem E, nada a assim, ver. eu respeito a ciência, o estudo, né? Não, Mas não tem ele nada a diz que ver a com origem... macaco. Mas a ciência Não, eu fala digo que não tem nada a assim, ver com macaco. sim, sim. Assim, não tem nada a ver com macaco. Na verdade, as pessoas saem matando o macaco aí, que o macaco é culpado, mas não tem. Que nem os mosquitos. Os mosquitos, eles vêm para a área urbana, né? Por quê? Porque dizem que nós é que passamos, no caso da dengue, nós é que passamos para eles. Aí eles vão e passam para outro, mas quem passou para os mosquitos fomos nós. O, a doença é O complexo. homem sempre vai buscar, o homem egóico, né? Ele Uhum, sempre vai buscar a culpa no outro, no outro. É. entendeu? Não importa se é o animal, né? Ou se é em outro homem, ele sempre vai buscar a Uhum, resposta e a culpa no outro, né? é. Mas, assim, de um modo bem simples, né? De entender, os vírus são produzidos na Na mente mente humana humana. quando essa está com raiva, né? Com ódio, irado, fazendo Isso. coisas egóicas e é criado ali, né? Tá bem Sim, explicado na carta 1 isso. sim, tá mesmo. É isso mesmo. Então, Eu queria ler um trecho na página 106. É, Eu sei. realmente, realmente pensarmos sobre isso. Foi Hum. por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo. Vem a mim, você que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga leve. Elas sabiam que quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. É realmente assim um processo de reflexão profunda, assim, de nós ao nós termos consciência das leis da existência, a maior parte da humanidade ela sai correndo, porque envolve cada um de nós sairmos da rede, do sofá e fazermos algo, porque é compreendendo esse processo de que a sua melhora, purificação interna, abre espaço para a luz fluir, para a sua luz fluir para o todo. Então, quanto mais nós compreendermos profundamente essas leis, e é esse menino, ele, as onças, eles são capazes de chegar e brincarem com ele, trabalharem com ele, sem, porque ele não tem medo, não tem sentimentos, emoções de baixa vibração que podem levar a um momento de predação. Entendem? Então, o nível de purificação nosso tem que ser muito mais profundo. A gente tem que olhar para as coisas e ele sequer, mesmo quando os animais mordem, fazem o que for, ele não reage como nós reagiríamos, não reage. É isso que é o mais interessante. Deem uma olhada nos vídeos dele, porque realmente é alguém que não é mais, passou totalmente da terceira, está vivendo em outro local, neste planeta.
É muito legal. Então assim, temos muito que melhorar. De qualquer um que chegue a você, derrube você ou bata na sua cara e você ainda sabe que aquilo aconteceu porque existem coisas em seu interior que geraram essa situação na qual estamos. Então, o nível de humildade, ela tem que ser muito observada. Porque se há algo em seu interior que tem questões dessa natureza, a gente tem que pensar, refletir muito e orar o tempo todo, agradecer por cada evento. Vamos lá? Eu acho que a gente vai parar porque já são 21h47. Nossas reuniões eram para ser de 1 hora. Certo. A gente tem feito de 1h30, 1h40. Tá. É para não cansar o pessoal lá no YouTube. Então a gente Tá vai deixar marcado na página 109 e no parágrafo. E depois, o que acontece? Perguntou uma mulher. Uhum. Isso, aí mesmo. Então, segunda-feira a gente volta aqui. Boa noite para todos. Até segunda. Isso. Até amanhã. Até segunda. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Bom tchau. sono. Tchau. Amém. Bom descanso a todos. Tchau. Gratidão.